meus queridos irmãos da Igreja Jesus Cristo do Universo, em especial a Igreja do Bairro Socialista. Aqui estamos nós mais uma vez, nos encontrando virtualmente para darmos continuidade às nossas lições da Escola Bíblica Dominical, que são tão importantes para o nosso crescimento espiritual. Mesmo em épocas tão difíceis, em épocas de tristezas, de lutas, como esse período de pandemia que temos enfrentado, o Senhor é conosco, o Senhor tem provido livramento para o seu povo. E o Senhor tem nos dado estratégias para fazer com que a sua palavra continue a ser ensinada, continue a ser fortalecida em nosso meio cada vez mais e mais. E a nossa lição de hoje é a lição 9, Vivendo o Fervor Espiritual, Lembrando que a lição, baseada na revistinha O Verdadeiro Pentecostalismo, que é o assunto trabalhado nesse primeiro trimestre de 2021, sobre a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo no meio da igreja. E muito já temos aprendido acerca da ação desse Espírito Santo maravilhoso em nossas vidas e no meio da Igreja de Cristo. E hoje vamos reforçar ainda mais essa aprendizagem com a lição 9, que vai trabalhar a respeito do fervor espiritual. A nossa leitura bíblica em classe, perdão irmãos, o nervosismo de estar falando virtualmente com vocês, se encontra no livro de Efésios, ou seja, na carta direcionada aos Efésios, capítulo 5, dos versos 15 ao 20. É em cima dessa palavra que estaremos meditando na lição de hoje. Portanto, vede prudentemente como andai, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessa leitura bíblica, nessa passagem de Efésios, capítulo 5, dos versos 15 ao 20, Paulo exorta a sua igreja, aliás, a igreja de Cristo, a igreja de Éfeso e a igreja dos dias atuais, para que possamos nos comportar como sábios, para que possamos adquirir o dom da sabedoria, entendendo que os dias são maus. E nós precisamos entender a vontade do Senhor em meio a tudo isso que vivenciamos e buscar a embriaguez do Espírito, ou seja, enchermos cada dia mais e mais desse Espírito Santo maravilhoso e evitar nos embriagarmos assim com vinho, com bebidas que só produzem destruição, como nós bem sabemos. E salmodiar, cantar hinos, louvores, engrandecendo cada vez mais e mais o nosso Senhor Jesus Cristo no meio da sua igreja e dando sempre graças por tudo, por absolutamente tudo, por todas as bênçãos, por toda a prosperidade, mas também por todo o deserto, por toda a dificuldade que enfrentamos. Devemos dar graças porque sabemos que Deus é quem vai à nossa frente e Ele nos instrui e trabalha em nossa vida da maneira que Ele quer. O nosso texto áureo, em cima também da carta de Éfeso, não é isso? Capítulo 5, verso 18. E não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E a verdade prática afirma que ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também a uma vida plena e constante na presença desse Espírito, dia após dia em nossas vidas. A nossa lição da nossa revistinha, como nós sabemos, ela é dividida em tópicos, geralmente são 3 tópicos.
Nessa lição não é diferente, nós temos o tópico 1, onde iremos trabalhar a importância da devoção pela palavra de Deus, onde dentro do tópico 1 nós iremos discutir alguns itens, como o item número 1, que fala acerca da devoção, o 2, a oração e a palavra, 3, o viver sabiamente e 4, remindo o tempo. O tópico 2 vai trabalhar sobre a importância em manter-se cheio do Espírito. Dentro desse tópico, 3 itens. O item número 1, e não vos embriagueis com vinho. O 2, mas enchei-vos do Espírito. O 3, não confundir com o batismo no Espírito Santo. E o último tópico, tópico 3, iremos falar sobre vigilantes contra a frieza espiritual. O item número 1, testemunho transbordante. O item 2, dar graça em tudo. E o item 3, falaremos da sujeição. Tá bom? Então são esses os tópicos dessa lição. Nessa primeira aula, nessa primeira videoaula, irei estar trabalhando apenas o tópico número 1, ou seja, a importância da devoção pela palavra de Deus. Pretendo, numa outra videoaula, na aula 2, falar sobre os tópicos 2 e 3. Não sei se terei tempo de falar tudo numa única aula, mas esse é o meu objetivo. Mas por enquanto, nessa primeira aula, nós iremos trabalhar apenas o primeiro tópico, tá? A importância da devoção pela palavra de Deus. Vamos lá entender um pouquinho mais acerca desse assunto. A nossa introdução fala, que na lição 3 que nós estudamos, a expressão todos foram cheios do Espírito Santo, como registrado lá em Atos 2:4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou fervor do Espírito Santo dia após dia em nossas vidas. Então nós vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal, os sermos cheios do Espírito Santo. Tópico 1, como já havia falado, a importância da devoção pela palavra e oração. Então, o apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã, como a gente vai descobrir a partir desse tópico. Dentro do tópico número 1, o item número 1, devoção. O que é devoção? A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação, zelo, cuidado, como é o caso do apreço que nós temos pela oração, o que fica registrado lá em Mateus 26:41, que diz o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação, Então a oração faz parte desse princípio devocional de nossas vidas. O amor pela palavra, como especificado lá em Salmos 119:97, que diz o seguinte: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Então, a nossa ideia de devoção, de apego, de dedicação, estão pautados aí no nosso apreço pela oração, no amor pela palavra e no apego ao jejum. Nesse infográfico nós temos uma ideia, do quão importantes são essas práticas na nossa vida devocional, São importantes exercícios espirituais na vida da igreja. A gente poder associar todos esses princípios, esses exercícios, a leitura da Bíblia, a oração e o jejum. Eu não posso ficar só na oração, eu tenho que ler a Bíblia também. Eu não posso ter só o jejum, eu tenho que orar, eu tenho que interceder, eu tenho que me alimentar da palavra. O propósito do jejum é matar a carne para que o espírito se fortaleça. Então, para que esse espírito se fortaleça, é necessário nos alimentarmos do pão verdadeiro, que é a palavra do nosso Deus. Então, a leitura da Bíblia, a oração e o jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja cristã. Aí dentro do tópico 1, o item 2, a oração e a palavra. Não existe vida espiritual abundante sem oração.
Todos nós conhecemos muito bem, né, aquela velha palavra evangélica, o jargão, né, que a gente diz, a oração é a chave da vitória. Isso é verdade, não existe vida espiritual abundante sem oração, né? Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou de pensamento, né? Então é a forma como nos interligamos com o nosso Deus, com o santo, com o espiritual, é através da oração. Não é a internet, não é as redes sociais, mas é a oração que nos mantém conectados aí com as maravilhas do alto, ou seja, com o nosso Deus. Ainda dentro da oração e a palavra, a oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua, então ela deve fluir naturalmente na minha vida, como está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai constantemente, orai sem cessar. Esse é o nosso propósito, é a oração. Quando passamos por aquela dificuldade que achamos que não vamos suportar, é a oração a verdadeira chave da vitória, né? A oração que flui de modo espontâneo, de modo contínuo, é que vai nos fortalecendo, nos edificando e nos interligando cada dia mais e mais com o sagrado, com o nosso Deus. Ainda dentro da oração e a palavra, a leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Sábios e prudentes, não é isso? É o que nos torna a leitura da palavra de Deus. Perdão, irmãos, que aqui está 1 Timóteo 3,15, mas na verdade essa passagem você pode conferir na sua Bíblia, se encontra em 2 Timóteo 3,15, tá? Que diz o seguinte: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. E Salmo 119, versículo 100 nos diz o seguinte: sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Então, ler a palavra, ser instruído por ela, buscar sabedoria nela, não é isso? Obedecer os seus preceitos é o princípio básico, é o propósito de toda a vida cristã. O item 3 vai falar sobre o viver sabiamente. Então, esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do nécio, né? Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, como diz lá, né, no versículo 15 da carta aos Efésios, capítulo 5. Existem pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio, mas aqui o apóstolo usa nessa passagem, só aparece aqui, que é azofos, ou seja, tolo, sem juízo. Paulo está constatando a sabedoria cristã que vem do Espírito Santo com a insensatez dos pagãos, né? A loucura dos pagãos. Tá? Louco, esta noite pedirão a tua alma, né? Aqueles que vivem em busca de riquezas, de vanglórias, que pertencem apenas a esse mundo, se comportam, como diz a palavra do Senhor, como verdadeiros insensatos, né? Pelo que não sejais insensatos, ou seja, não será louco, não seja nécio, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, dentro do viver sabiamente, devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes e não focar as aparentes vantagens como o mundo tem feito, né? Então, o modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Então, vivendo segundo a vontade de Deus, não de acordo com a vontade do mundo, como fica claro para a gente lá em Romanos 12, 1, 2. Lendo só um pedacinho desse trecho, nós temos o seguinte: Romanos 12, 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, consciente, sem loucuras, né? Sem ser nécio, sem ser insensato, mas devocionalmente oferecendo um culto racional ao seu Deus. Então, novamente frisando, o modo de vida do crente não pode ser o mesmo do modo de vida do mundo, né? O padrão de vida do mundo. E o último item desse tópico número 1 é remindo o tempo. Essa frase diz muito mais que parece à primeira vista, como diz lá em Efésios, capítulo 5, versos 16, né? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível, tá bom? Aproveitar, eu estou aproveitando, resgatando, comprando de novo, eu estou remindo. A palavra tempo é bem conhecida entre nós, kairos, tempo no sentido de ocasião e oportunidade, como diz lá em Hebreus 11:15. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar, né? Então, tempo no sentido de ocasião, de oportunidade, há tempo de voltar atrás, há tempo de se reconciliar, há tempo de voltar ao primeiro amor, não é isso? Então, remir o tempo são duas coisas, são especialidades dos crentes que, cheios do Espírito Santo, resultam no viver sabiamente, né? Remindo o tempo por quantos dias são maus, né? Então, é aproveitando o tempo possível, da melhor forma possível, para poder pregar esse evangelho àqueles que necessitam, né? Para que todos tenham a oportunidade de poder vir a Cristo e serem verdadeiramente resgatados, remidos de todo o mal. Ok, gente, perdão, passei ali para o tópico 2, mas o tópico 2 eu não vou estar trabalhando nesse item. Ah, tá, só para concluir, né? Aqui em Colossenses 4:5 fala-se: andai em sabedoria para com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade, ou seja, cada tempo, né? Eu tenho que usar toda a oportunidade que me é oferecida para pregar o evangelho, para que as pessoas possam ser convencidas do caminho mau a qual elas têm seguido, tá bom? Então, a síntese do tópico 1 nos diz que a devoção pela oração e leitura da palavra, viver sábio e aproveitamento consciente do tempo são sinais de uma vida de fervor espiritual. Amém, irmãos? Na próxima videoaula, na aula 2, eu darei continuidade à lição. Até mais!